Paz e luz, pessoal. Deus abençoe a sua vida, você que está nos acompanhando. É mais um momento de graça, um momento de paz, de felicidade, de amor. É mais um momento na presença de Deus. E claro, esse é o melhor momento de todos. O momento em que nós ouvimos a Deus a falar para nós. Porque a palavra de Deus é vida e ela nos vivifica. Cada vez que nós a ouvimos, nós somos transformados, nós somos quebrantados, nós somos educados, nós somos consolados, instruídos, orientados por próprio Deus. Então é mais um momento de instrução, mais um momento de quebrantamento, mais um momento de graça. E que Deus seja louvado, Deus abençoe a sua vida, você que está nos acompanhando, você que disponibilizou o seu tempo, o seu coração para assistir este vídeo, para acompanhá-lo até o fim. Que Jesus possa abençoar a sua vida. Sou a Bibiana Zola, seguidora de Jesus. E hoje estamos aqui para partilharmos a mensagem que Deus colocou em nós. Deus trouxe uma questão para nós. Será que nós somos vasos obedientes? Será que nós obedecemos ao oleiro? Será que somos os vasos que impomos o tamanho ao oleiro? Que mandamos ao oleiro? Que não, oleiro, eu quero este tamanho. Eu quero que tu me pintas desta cor. Eu quero que tu me faças desse jeito. Será que somos esses tipos de vasos? Ou somos vasos obedientes, que obedecemos, não importa o tamanho, o formato, a cor que o oleiro te faça. Você obedece, porque tu sabes que a sua vida depende do oleiro. Tu sabes que o teu tamanho, a sua forma, depende do oleiro, porque sem o oleiro você não terá forma. Sem o oleiro você nem vai existir. Então, que tipo de vaso você é? Deus trouxe essa pergunta para nós nesta manhã. Que tipo de vasos nós somos? Obedientes ao oleiro? Ou vasos que mandam ao oleiro? Então, pegue comigo a sua Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Jeremias, no seu capítulo 18, versículo 4. Pegue a sua Bíblia comigo. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Então, você já pegou? Leia comigo Jeremias, no seu capítulo 18, versículo 4. Assim diz a palavra de Deus. Mas o vaso de barro que ele estava formando não saiu do seu agrado. Por isso, amassou novamente o barro e começou a fazer um novo vaso conforme ele queria. Glória a Deus. Deus abençoe a sua palavra. Deus abençoe a você que leu a palavra de Deus e a você que ouviu esta palavra tão linda de Deus. A Bíblia diz que o oleiro estava a fazer um vaso de barro, mas este mesmo vaso não saiu do seu agrado, não foi do seu agrado. Não saiu do jeito que o oleiro queria, do formato, do tamanho que o oleiro queria. Então, o que foi que o oleiro fez? O oleiro amassou novamente o vaso, amassou novamente o barro. E ele fez outro vaso de acordo aos seus desejos. Outro vaso que agradou ao oleiro. Então, entenda neste momento que tu és um vaso diante de Deus. Tu és um vaso nas mãos de Deus. Como o vaso é nas mãos do oleiro, é como você é como é a sua vida nas mãos de Deus. Entenda que a sua vida não depende de você, não. Porque o vaso não dependia do próprio vaso. A Bíblia diz bem que o oleiro fez um vaso que não estava do seu agrado. Então ele teve que amassá-lo e repetir novamente. Então a sua vida não depende de você. Não depende daquilo que você quer, de como você quer, de quando você quer, de onde você quer. Não. Tu és um vaso na mão do oleiro. Então a sua vida depende do oleiro.
O oleiro sabe o que é melhor para você. Porque o oleiro sabia o que era melhor para aquele vaso. O oleiro sabia qual era o tamanho perfeito para dar naquele vaso. Ele sabia qual era a cor perfeita, qual era o formato perfeito para aquele vaso. A sua vida não depende de você. Você que está me acompanhando, você que é servo, filho de Deus, você que é mulher, homem apaixonado por Jesus, entenda que a sua vida não depende de você, não. A sua vida está nas mãos de Deus. Então tudo depende dele. Ele sabe o tamanho para dar a você. Ele sabe a cor para dar-te. Sabe o formato, sabe tudo. Porque ele sabe o que é melhor para você. Este vaso foi amassado novamente. Mas ele não reclamou, não. Ele não disse, mas oleiro, você já me fez. Por que que você me amassa? Eu estou cansado de ser amassado. Não. O vaso não reclamou. O vaso foi obediente. O oleiro amassou novamente este vaso. Quantos de nós estamos a reclamar aos amassos de Deus? Quantos de nós não aceitamos os amassos de Deus? Quando nós somos amassados por Deus, nós não aceitamos. Quando nós somos quebrantados por Ele, nós recusamos, nós fugimos. Quantos de nós fizemos isso? Quando é o momento de amasso, nós recuamos. Quando é o momento de sermos quebrantados, de sermos transformados, de sermos lapidados, moldados por Deus, nós fugimos. Quantos de nós? Entenda que a sua vida não depende de você. A partir do momento que você aceitou a Cristo, a sua vida já não depende de você. Porque a Bíblia diz que já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Entenda isso, vaso. Você é um vaso que depende totalmente do oleiro. A sua vida já não depende de você, porque já não é você quem vive, mas Cristo vive em ti. Quantos de nós não aceitamos o mandato de Deus? Quantos de nós não aceitamos o amasso de Deus? Ai, é difícil ser amassado, pessoal. Não é fácil, porque se o barro falasse, talvez teria reclamado, dizendo, oleiro, eu já estou cansado de ser amassado. Mas o barro não fala. O vaso não fala, porque o vaso não tem nenhuma palavra diante do oleiro. Mas quantos de filhos de Deus hoje estão a ter palavra diante de Deus? Quantos de nós estamos a ter opiniões diante de Deus? Deus te dá uma missão e você fala, não, Senhor, eu não quero ir aqui, envia-me para lá. Quantos de nós estamos a ser como Jonas? Jonas foi enviado em Nínive para uma missão de Deus. Deus disse, Jonas, levanta-te, vai para Nínive, pregue aquele povo, porque eu irei destruí-los. A sua maldade é demais. Mas Jonas desviou o mandato de Deus. Jonas preferiu ir a Tarsis. Oh, quantos de nós estamos a nos desviar do mandato de Deus? Estamos a ter uma palavra diante de Deus. Quantos? Entenda que o vaso não fala. O vaso não tem nada para reclamar diante do oleiro. Mas o vaso aceita tudo. Tudo que o oleiro lhe proporciona. O tamanho que o oleiro lhe faz. O formato. A cor. O vaso aceita. Porque o vaso não tem nada a dizer diante do oleiro. Mas a nossa geração, estamos cheios de vasos falantes. Agora os vasos já falam. Os vasos já opinam. Os vasos já recusam. Os vasos já são rebeldes. Que tipo de vasos somos nós? Que tipo de vaso é esta geração cristã? Que tipo de vasos são esses servos de Deus? Que desviam do mandato de Deus. Desviam-se da missão de Deus. Porque é difícil. Porque lá é difícil.
Eu tenho visto, mas tantas publicações nas redes sociais de homens de Deus, de mulheres de Deus, pregando o evangelho de Jesus. Homens de Deus viajando para a Espanha, para a Itália, viajando para os Estados Unidos para pregar a boa nova. Sim, isso é bom. Eles têm publicado, isso é bom. Eu tenho visto homens de Deus, mulheres de Deus, em grandes conferências, pregando o evangelho com grandes pessoas, em grandes igrejas bem edificadas. Tenho visto mulheres e homens de Deus falando de Jesus a um povo bem construído, bem edificado, bem fundado. Mas eu não vejo homens e mulheres de Deus saindo pregando a palavra nas ruas, nas praças, nos autocarros, pregando a palavra, nos hospitais, nas prisões. Eu não tenho visto esses vídeos nas redes sociais. Será que nas prisões não tem filhos de Deus? Não há filho de Deus nas prisões? Será que não há filho de Deus nos hospitais? Será que não há pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus nas ruas, nas praças, nos autocarros? Será que não há? A gente prefere ir em lugares de luxo. Se neste momento eu for convidada para ir falar de Jesus nos Estados Unidos, eu irei bem rápido, sem hesitar. Irei cancelar tudo que eu tenho para fazer, para ir nos Estados Unidos, pregar de Jesus. Mas se neste momento alguém disser para mim, Bibiana, vamos falar de Jesus no Quimbo, vamos falar de Jesus no mato, onde não há rede social, onde não há energia, não há celular, talvez eu dê razões. Talvez eu fale, não estou de boa saúde hoje. Não, tem outras coisas para fazer hoje. Talvez eu dê razões. Diz para mim, vaso, servo de Deus, será que naqueles lugares não há pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus? Não há pessoas que precisam da palavra, que precisam receber Jesus, não? Será que é apenas nos Estados Unidos, na Espanha, no Brasil, na Europa? Será que é apenas aquele tipo de lugares que há pessoas que precisam ouvir a palavra? Porque nós somos vasos como Jonas. Nós estamos nos desviando da missão de Deus. Nós estamos a ser desobedientes. Será que Deus só nos envia naquele tipo de lugares? Lugares de grande prestígio, lugares de luxos. E aqueles que estão lá na cova, aqueles que estão nos confins da terra, aqueles que estão naqueles lugares, aqueles matos. Será que aquele povo não precisa receber Jesus? Será que aquele povo não precisa de Jesus? Pegue novamente a sua Bíblia e leia comigo no livro de Atos. Atos no seu capítulo 9, versículo 15. Ouça o que a Bíblia diz em Atos 9, 15. Que tipo de vaso você é? Obediente ou desobediente? Você é um vaso falante? Você é um vaso que opina? Você é um vaso que decide? Você é um vaso que escolhe? Compreenda que o vaso não fala. O vaso não fala. Leia comigo em Atos, no seu capítulo 9, versículo 15. Assim diz a palavra de Jesus. Porém, o Senhor disse a Ananias, vá fazer o que eu digo, porque este homem é meu vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos seus reis e perante o povo de Israel. Deus a dizer a Ananias que este homem é meu vaso escolhido. Ele não é escolhido para opinar. Deus não disse que este homem é um vaso escolhido para decidir. Deus não disse que este homem é meu vaso escolhido para escolher. Deus não disse que este homem é meu vaso escolhido para falar
decidir onde quer estar, não. Mas Deus disse que este homem é meu vaso escolhido para levar a minha palavra. Levar a minha palavra aos gentios, aos reis e a todo o povo de Israel. Você é um vaso escolhido para levar a mensagem de Deus. Homem de Deus, filho de Deus, filha de Jesus. Ai, mulheres apaixonadas por Jesus, homens apaixonados por Jesus. Entenda que você é um vaso escolhido para levar a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Deus não disse que este homem é um vaso escolhido para levar a minha palavra aos reis. Apenas não. Mas quantos de nós, hoje em dia, estamos a levar apenas a palavra de Deus aos reis? Porque lá sabemos que é um lugar de glória, de prestígio, de honra. Eu não me refiro ao rei como homem, mas eu refiro-me aos reis como lugares de prestígio, como cidades, países de grande honra. Quantos de nós limitamos-nos a levarmos apenas a mensagem de Deus aos reis? Mas a Bíblia diz, começou para os gentios. A tua missão é de sair, de ir pregar a nova para aqueles que não conhecem a Jesus, para aqueles que precisam de Jesus, para aquele povo que nunca ouviu falar de Jesus, para aquele povo que não acredita em Jesus. Essa é a nossa missão. Não é ruim pregar em lugares de prestígio. Não é ruim ir para os Estados Unidos, na Espanha, falar de Jesus. Não é ruim. Nós vamos sim, mas se Deus mandar. Nós vamos sim, se é realmente a vontade de Deus que nós estejamos naquele lugar. Porque muitos de nós estamos a trocar os gentios com os reis. Preferimos estar num lugar de honra, de glória. Quanto dos pastores, quanto das pastoras, quanto dos missionários, das missionárias. Escolhem onde ir pregar quando são convidados em 2 lugares. Um de prestígio, de grande honra, lugares conhecidos, falados, estimados. E outro lugar que nem é conhecido, nem é estimado, nem é falado. Nós já não oramos para buscar a vontade de Deus. Nós já não oramos para pedir a Deus onde nós devemos ir. Mas nós decidimos logo em lugares de prestígio. Quantos de nós? Entenda que você está somente a desviar-se da missão de Deus. Você está sendo igual a Jonas. Quantos de nós somos assim? Quantos de servos de Deus são assim? Jesus veio falar para você neste momento que você está acompanhando, que seja para Ele um vaso obediente. Seja para Ele um vaso que irá estar onde Ele quer que você esteja. Você irá onde Deus quer que você vá. Seja para Ele este vaso. Muitos dos servos, sem sabermos, nos tornamos iguais ou piores a Jonas. Sem sabermos. Há um povo que necessita ouvir a palavra de Deus. Em hospitais. Há um povo que necessita de Jesus. Há um povo que necessita da sua oração. Sabe o que é que muitos dos homens de Deus dizem? Ai, se eu for no hospital, irei perder o meu tempo. Porque lá irei de sair vazio. Irei de gastar a minha energia. Lá sou doente. Ninguém irá de me dar dinheiro. Oh my God. Será que você está a pregar por dinheiro? Jesus disse, de graça recebestes e de graça dai. O evangelho não é para ser cobrado, não.
O evangelho deve ser dado de graça. Nós preferimos ir em lugares estimados, responder convites de grandes igrejas, de grandes pastores, de províncias, de países com grande estima, porque sabemos que de lá eu irei de voltar com alguma coisa na minha conta bancária. Não. Aquele povo que está no hospital precisa da sua oração. Precisa que você lhe fale de Jesus. Aquele povo que está preso precisa que você lhe fale de Jesus. Seja um vaso obediente a Deus. Seja um vaso obediente a Deus. Reflita neste momento. Será que realmente você está a cumprir com a missão de Deus? Será que realmente você está onde Deus quer que você esteja? Você faz o que Deus quer que você faça? Será? 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 Reflita. Porque muitos de nós estamos desviados sem mesmo sabermos. Será que você está a cumprir com a vontade de Deus? Será? Será? Deus quer que sejamos vasos obedientes a Ele. O vaso não fala, não reclama, por mais que seja amassado, ele é obediente. Seja obediente a Jesus. Esteja onde Ele quer que você esteja. Vá onde Ele quer que você vá, não importa. Não importa onde. Até os confins da terra chegue. Por Jesus. Porque você é um vaso escolhido por Ele para levar o seu evangelho, para levar o seu nome até aos confins da terra. Até onde não chega carros, você precisa chegar se Deus te mandar. Ai, glória a Jesus. Muitos dos servos de Deus. Onde não chega carro, também Ele não chega. Onde não chega carro, também Ele não chega. Por quê? Porque Ele quer estar num lugar de luxo. Quer pregar onde há luxo. Aí eu não posso me expor ao sol. Pregando na praça, não posso. Eu só posso pregar em uma igreja. Com ar-condicionado em dia. Ai, santos. Entenda que este povo que está na igreja, na sua maioria já conhece a Jesus. Na sua maioria já receberam a Jesus. Mas ainda há ovelhas de Deus fora do seu rebanho. A sua missão é de ir atrás daquelas ovelhas, buscá-las e levá-las ao rebanho de Deus, ao pasto de Deus. Não posso pregar na praça, não posso me expor ao sol. Oh, meu Deus, que tipo de vaso você é? Que tipo de vaso você é? Ou és vaso ou não és. Esse é o momento de decidir. Ou és vaso na mão do oleiro, ou não és vaso nenhum. Esse é o momento. Reflita na sua vida. Muitos dos servos de Deus ainda, antes, quando são convidados para irem falar de Jesus, para levar o evangelho a uma igreja, em algum outro lugar, eles impõem condições. Impõem condições. Condições que talvez aquela igreja não é capaz de favorecer. O vaso não impõe condição nenhuma. Amado, entenda a sua missão. Você é um vaso na mão do oleiro. Você só precisa fazer aquilo que o oleiro manda.
Você não pode impor nenhuma condição, não. Você não pode pedir nada à troca do evangelho. Você não pode decidir onde estar, como estar, em quais condições estar. Você imagina as condições que os apóstolos viveram? Você imagina o que eles viveram levando a palavra de Deus? Você imagina lugares que eles ficaram para levar a palavra de Deus? Uns foram apedrejados, outros foram mortos, uns crucificados. Mas nem por isso pararam de falar de Jesus, porque eles eram vasos obedientes. Eles entendiam que a vida deles estava na mão do oleiro. Mas quantos de nós não posso pregar naquele povo, porque aquele povo não acredita em Jesus? Se eu for pregar lá, sou capaz de ser apedrejada, sou capaz de ser morta. Oh, meu Deus! Se o oleiro mandar, apronta-te e vá. Não importa onde. Não importa onde. Se o oleiro mandar, apronta-te e vá. Porque a sua vida depende totalmente dele. Totalmente dele. Vasos, vasos, vasos. Sejamos obedientes ao oleiro. Sejamos obedientes ao oleiro. Estejamos onde ele quer. Façamos o que ele quer. Sejamos obedientes ao oleiro. É isso que Jesus veio lhe pedir neste momento, você que acabou de acompanhar este vídeo. Se você era um vaso desobediente, um vaso que falava, que reclamava, que opinava, um vaso que escolhia, não, oleiro, mande-me aqui, oleiro, eu quero ir aí, oleiro, eu quero fazer isso. Quantos vasos estão a fazer isso? Como Jonas. Não, eu quero ir em Tarsis. Deus mandou Nínive e você quer Tarsis. Oh. Entenda uma coisa, vaso. A sua vida depende totalmente do oleiro. O oleiro sabe o que é melhor para você. Então, seja obediente ao oleiro. Seja obediente a Deus, homem de Deus, mulher de Deus, missionária de Jesus, missionário de Jesus, pastor, profeta, evangelista, doutor, apóstolo, não importa quem você é, você que leva a palavra de Deus, você que é um vaso escolhido por Deus, seja obediente e esteja onde Deus quer que você esteja, vá onde Deus quer que você vá, faça o que Deus quer que você faça. Só assim irás de agradar realmente ao oleiro. E só assim o teu sacrifício não será em vão. Porque quando nós não agradamos ao oleiro, o nosso sacrifício é em vão. Quando nós não estamos onde Deus quer, o nosso sacrifício é em vão. Olha o que aconteceu com Jonas, tentando fugir a Nínive. Gastou dinheiro de transporte. Gastou o seu tempo. Mas quando ele foi lançado no mar, o peixe que engoliu a Jonas apenas foi lançá-lo até Nínive. O vaso. Entenda que se Deus te der uma missão e você fugir, aquela fuga será em vão. O sacrifício que você irá de fazer para fugir será em vão. Você vai gastar tempo fugindo, dinheiro fugindo. No final de tudo, se realmente você é um vaso escolhido por Deus, Deus irá de colocá-lo onde Ele quer te ver. Siga o exemplo de Jonas. Veja o que aconteceu com Jonas. Você que é vaso Jonas, veja o final de Jonas. Seja obediente a Deus. Deus abençoe a sua palavra. Glória a Jesus. Deus o abençoe.